Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo, eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Bom, é o seguinte, o Jornal de Israel falando sobre o quarto reino de Daniel. Sabe o quarto reino dos 10 chifres, o chifre pequeno do anticristo? Exatamente. Falando que o Fórum Econômico Mundial, fundado em 71 oficialmente, logo depois da quebra do padrão ouro estabelecido em Bretton Woods, em 71 os Estados Unidos quebram esse padrão ouro, o dólar torna-se moeda de referência mundial e o sistema global vai se afunilando e sendo preparado para o que nós temos hoje, que é a realidade em que a cúpula do fórum, a cúpula do governo mundial, eu vim logo que inaugurou a cúpula, na abertura da cúpula do governo mundial, se você me acompanha, eu gravei vídeo e mostrei para vocês quais eram as ideias, as proposições. E ali, as discussões, os fóruns, né, basicamente, ela falar sobre a nova ordem mundial. Exatamente falar sobre isso. E olha agora, Jornal de Israel comentando sobre isso, eu vou mostrar para você a questão energética, a crise na Ucrânia foi para acelerar isso, logo que instaurou a crise na Ucrânia, 24 de fevereiro. Eu avisei a vocês, isso tem a ver com a nova ordem, isso tem a ver com o The Great Reset. Perfeito. E falo para vocês também aqui, que o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, no dia 19 de fevereiro, segundo o The Wall Street Journal, no dia 19 de fevereiro, ele tentou convencer o Zelensky a não entrar em guerra com a Rússia, a cumprir o acordo de Minsk e adotar neutralidade ucraniana em relação à OTAN, que a Ucrânia não faria parte da OTAN, pois ele rejeitou, seguindo aí as ordens, né, porque é só a marionete, seguindo as ordens do presidente dos Estados Unidos, do Emmanuel Macron e do Boris Johnson. Vamos lá então, galera? Vou colocar para vocês a primeira coisa, falando sobre o quarto reino, né, dos 10 chifres, beleza? Vamos lá. Colocando na tela para vocês, então, essa matéria de Israel, você consegue acompanhar aí comigo. Klaus Schwab, que recebe $1 milhão por mês, apela à formação de um governo mundial, quarto reino de Daniel. O Jornal de Israel está destacando para a gente a fala de um rabino proeminente que cuida especificamente ali das visitações turísticas, questões históricas envolvendo o túmulo de Davi, do grande rei Davi, e que eles querem fazer surgir um homem como o rei Davi, cujos pés vai esmagar toda a terra, todos os seus inimigos na terra, né? Aqui, especificamente, está falando da profecia de Daniel, capítulo 7, não é isso? Daniel, capítulo 7. Durante um discurso, na quarta-feira, o dia de abertura da cúpula dos governos mundiais, que eu expliquei para você em primeira mão o que se tratava, a fala de abertura às 9 horas da manhã, a apresentadora perguntando, será que nós estamos prontos para a nova ordem mundial? Lembra disso? Esse vídeo está aqui, coloco o banner, inclusive, agora para você. Que está acontecendo em Dubai, que é a conclusão da Expo 2020, Expo Dubai 2020. O presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, pediu aos líderes mundiais que se unam para abordar questões globais como mudanças climáticas, vou conversar com você sobre isso, muito tem a ver, né? Comércio, ruptura econômica. A prova que os bloqueios às sanções não funcionaram. O ouro russo está ganhando cada vez mais força. Olha, a própria Eslováquia agora aceitou pagar o gás russo em rublo. Só está fortalecendo o rublo, que agora recuperou. Gente, a moeda russa é o rublo. E já recuperou toda a depreciação que teve a partir dos bloqueios. Vamos pensar no dia 26 em diante, todas as sanções impostas às finanças da Rússia, o rublo foi muito impactado, né? A inflação disparou, mas agora o rublo já recuperou tudo isso, na abertura, inclusive, dos pregões na Rússia. Bom, ele enfatizou que esse governo mundial deve se formar o mais rápido possível. Eles têm pressa em construir esse reino do anticristo. Tá aqui o vídeo. Eu não vou dar o play porque o YouTube, as plataformas estão muito chatas com direitos autorais e pode ser um vídeo de uma televisão e ter problema. Mas eu coloquei para vocês o vídeo da abertura da cúpula do governo mundial que está acontecendo em Dubai. No caso é este aqui, e este senhor que está aqui, ó, nessa miniatura, é justamente o Klaus Schwab. Eles estão fundamentando, estão, na verdade, dando corpo ao grande reset. O grande reset, ele tem essa ideia, ele tem a parte ideológica da questão climática, não é tanto ciência, mas a parte ideológica da questão climática,
tentando esconder o pano de fundo que é justamente a nova ordem globalista, que é uma transformação da sociedade como um todo. E tem alguns impedimentos no mundo. Por exemplo, o partido do Viktor Orbán, na Hungria, é uma pedra no sapato desse sistema globalista, né? No mar dos povos ali, que é a Europa. É uma resposta que chega ao Lula e chega a Bruxelas, chega a elite globalista lá da OTAN, e vai ecoar no mundo inteiro. É uma resposta aqui para o Brasil, meus amigos que estão aqui me apoiando, que entendem o que o atual governo está lidando aqui no Brasil. Percebam, pode se unir o Dória, o Dória pode se unir ao Moro, pode se unir ao Lula, que pode se unir ao Alckmin, pode juntar todos eles. Enfim, tá aqui, ó. Então essa reportagem vai citar agora quais foram os fatores que fortaleceram o discurso do Grande Reset, que é a reformulação do mundo, que é a nova ordem globalista. A própria fala do Klaus Schwab aqui no governo, pedindo um governo mundial que precisa ter uma liderança mundial para lidar com as demandas do CVD, pós-CVD, então crise sanitária, o patógeno aí, com as mudanças advindas com a quarta revolução industrial. E aqui, quarta revolução industrial, esse jornal cita aqui a fala de um rabino, e quarta revolução industrial, eles estão fazendo uma conexão com o quarto reino, que é referência a justamente essa besta que surge, né? Diferente dos outros 4 animais que representam os impérios à época e os impérios que surgiram, né? Alado, etc., o leopardo, o leão, com asas, fazendo referência à Babilônia, Medo-Persa, e quando, na verdade, vai fazer uma conexão, que você pode ver essa leitura na estátua da visão de Daniel, você vê a estátua ali da interpretação, esses 4 animais fazem referência a essas épocas. O penúltimo reino, que é Roma, e é dividido, as pernas, né, que é ferro, e depois é mistura, é híbrido, ele tem características fortes, herança do império anterior, mas ele também é barro, ele é fraco, ele é frágil, não se misturam, estão em coesão, mas ao mesmo tempo estão em fragmentação, estão se dividindo. Então, a quarta revolução industrial, segundo esse jornal aqui, Klaus Schwab utilizou esse termo da quarta revolução industrial para fazer referência ao governo mundial do anticristo, desse quarto reino que é falado por Daniel. Olha isso aqui, ó. Matéria da Fox News está apresentando para a gente que a invasão da Ucrânia pela Rússia desencadeia a rápida transição da Europa para a independência energética. E a questão energia é a força motriz dessa elite mundial para resetar, né? Para transformar o mundo, reiniciar o mundo. E aqui é o seguinte, a questão energética é porque a Europa depende, 40% do gás que vai para a Europa, 40% da energia da Europa, vamos colocar assim, vem da Rússia. Tá bom, pessoal? E o que isso vai acelerar? O que a guerra Rússia e Ucrânia vai acelerar? Justamente a necessidade de mudar a matriz energética, de poluir menos, de gerar uma energia mais limpa. Mas nós sabemos, gente, que a energia solar e energia eólica, até o momento, são dispendiosas, são muito caras. E se nós pensarmos as sazonalidades, as dinâmicas mesmo do clima, do tempo, vamos pensar assim, elas são ineficientes. Então precisa um investimento altíssimo, anos de trabalho, anos de investimento, para tentar substituir o fornecimento do gás russo. Mas foi o ponto de partida. Quer ver aqui, ó? Os países europeus estão aumentando os seus setores de energia, né? Aumentando os seus setores de energia, incluindo opções de energia solar e eólica. Aqui eles estão se voltando, né? Foi até um tiro no pé, porque estão se voltando para a necessidade de reativar, de desenvolver outro tipo de planta energética ou reativar até as termonucleares, como a própria Europa. A Europa abriu mão disso. A França, por exemplo, depende muito das termonucleares. Veja, e o Macron quer criticar o Brasil. A energia do Brasil é praticamente limpa. O Brasil é um dos países que menos polui. O Brasil é o país do mundo que mais preservou a sua mata original. Veja como a discrepância entre ciência e ideologia, a realidade que eles se baseiam, é pura narrativa, é discurso ideológico, globalista. Não é ciência de fato. Não são dados científicos. Então essa matéria aqui da Fox News está mostrando como a guerra vai empurrar o mundo para essa quarta revolução industrial e principalmente a Europa para a necessidade
de transformar a matriz energética. Aqui está citando a questão da energia eólica e solar. Mas olha que interessante, aqui o InfoRoy está destacando para a gente o que eu comentei com vocês desde o início do conflito, na verdade muito antes, no início de 2020, quando começou a crise do CVD, eu falei, ó, prepare-se para a mudança do dinheiro. Não vai ser uma moeda única, vai ser um sistema financeiro mundial, vai ser base para o anticristo, porque esse sistema vai ser controlado, o dinheiro será controlado, porque a Bíblia diz em Apocalipse que a marca da besta, ela vai controlar pequenos e grandes, pobres e ricos, livres e escravos. Então é totalidade, é um regime totalitário para o mundo todo e tem a ver com tecnologia e dinheiro, porque ninguém compra e ninguém vende. Então eu alertando lá em 2020 para vocês sobre as CBDCs, são as moedas digitais dos bancos centrais. Vejam o Pix hoje. Hoje o Pix pode ser um paraíso, né? Muitos podem olhar como paraíso e de fato facilita a nossa vida em muita coisa, mas o Pix é uma referência do que vai ser o real digital. Então, o real digital ele vai transitar nesses termos, né? Ele vai transitar nesses termos e justamente vai oferecer o controle real e total por parte dos agentes públicos, dos governos. Então aqui, Top Economist, no caso dessa cúpula do governo mundial, diz assim, aspas, estamos prestes a abandonar o sistema tradicional de dinheiro e substituí-lo por blockchain digital. Pim! Coisa que eu sempre falei com vocês desde 2020, que é peça, né, que encaixa perfeitamente nesse quebra-cabeça de geopolítica, economia e profecia. Se encaixa perfeitamente. O dinheiro não seria diferente disso. E no The Great Reset, as CBDCs cumprem papel fundamental. Lembrando a vocês, que eu já expliquei também, que a Visa e a Mastercard já têm tecnologia, têm patente, inclusive, para serem os agentes intermediadores aí. Né? Continuem sendo os processadores de pagamentos das CBDCs, desse novo sistema da nova ordem mundial, se referindo ao dinheiro. Tá? Então, mais uma vez, um reforço aí da cúpula do governo mundial. Espero que vocês estejam atentos a isso. A outra coisa que eu ia deixar para vocês é isso daqui. Ó. Eu prometi que ia comentar, aquela outra coisa ali é do Putin. Eu prometi que ia comentar, é isso aqui. Ó, vamos dar uma olhada. Deixa eu colocar meu marcador. Essa matéria está no The Wall Street Journal. Eu não vou abrir toda a matéria para vocês, mas só para destacar o seguinte. Aqui, nessa matéria, marcha de 20 anos de Vladimir Putin para a guerra na Ucrânia e como o Ocidente a tratou mal. Seguinte, essa matéria aqui vai fazer referência justamente ao que eu falei com você. Que o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, 5 dias antes da incursão russa, da invasão russa na Ucrânia, ele tentou persuadir o Volodymyr Zelensky a abrir mão da guerra, a não entrar nessa guerra, a rejeitar o ingresso na OTAN. Mas o Zelensky, impelido aí, né, pelo Boris Johnson, pelo Macron, pelo presidente dos Estados Unidos, insistiu, levou a sua população para essa guerra. Gente, uma coisa, vou resgatar algo aqui importante com vocês, eu leio o trecho de Daniel. Eu tenho comentado com vocês, não é de hoje, que quando a gente analisa uma guerra, lembrem, a primeira coisa que se perde numa guerra é a verdade. Essa guerra é uma guerra por informação também. Então, cuidado quando vocês tomam partido, né, de um lado ou de outro, mocinhos e bandidos, essa visão dicotômica infantil, muito cuidado, porque aqui os bandidos se bicam, eles se beijam, e tem muita coisa que cumpre um propósito maior que a gente não, às vezes, vocês não conseguem entender. Eu estou falando da mudança do mundo, energia, imposição ideológica, transformação da sociedade, valores fundamentais serem varridos, tem a questão da eleição da França, que é peça central ali na Europa, junto com a própria Alemanha, né? Então agora nós precisamos prestar atenção se essa direita consegue derrubar o Emmanuel Macron, se não consegue derrubar o Macron, vem com mais força ainda na agenda globalista para a Europa, o discurso do The Great Reset ganha mais força ainda, né? Então tem muita coisa acontecendo. E com relação a este conflito, eu falei para vocês, ele vai empurrar justamente o grande reset. É uma guerra por procuração. Eles estão usando a Ucrânia. O interesse aí é da OTAN, né, e dos globalistas, e do outro lado Putin e a nova ordem mundial, que no caso a China, junto com a Rússia, nesse grande cabo de guerra. Lembrando, senhoras e senhores, que aqueles que estão lá no topo da pirâmide, sabe, na pirâmide lá dos iluminados, aquele 1% lá pequenininho,
estão lá em cima, que não fazem por dinheiro, não fazem por acesso, que são adoradores de Lúcifer, que querem justamente manifestar esse quarto reino. Tá? Aqui o livro de Daniel explica pra gente, esses aí estão manipulando os dois lados. Olha aqui que eu falo para vocês, o Daniel capítulo 7 diz assim, ó, versículo 23, disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. É o contexto geopolítico que eu falo para você que o anticristo se levanta, ele é o pequeno chifre, que se levanta nesse último reino da terra, né, que vai ser destruído, lembra da visão de Daniel? Que será destruído pela pedra, a rocha que vem do céu, que no caso é a palavra que é espalhada pelo mundo, pela igreja, e falando especificamente também da vinda do nosso Senhor Jesus, que prepara o mundo para se render ao único Senhor e Salvador, ao Mashiach verdadeiro, que é Yeshua, que é Jesus Cristo, é o que eu falo para vocês aqui. Então, o mundo está sendo preparado justamente para esse último reino. Nós estamos preparando as pessoas para abrirem os olhos e enxergar o reino que ele nos convidou a fazer parte, que é o reino de Cristo, que a igreja tem um papel essencial. Eu oro para que a igreja não esqueça o seu papel, que a igreja não se prostitua. A igreja, eu falo os cristãos, porque você é o templo, é o corpo espiritual de Cristo. Você compõe o corpo espiritual de Cristo. Não se iluda, faça a diferença, seja relevante nesse tempo. Esse é o nosso papel. Obrigado pela sua audiência, que o Eterno te abençoe. Tchau, tchau.